Fala moçada, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Prazer, eu sou o professor Renan. Se você ainda não me conhece, me segue também lá no Instagram, renan.3d, para você ficar por dentro de dicas diárias sobre SketchUp. E no vídeo de hoje eu separei um conteúdo bem legal, porque eu quero mostrar para vocês quão é fácil criar escadas utilizando ali o SketchUp, né, e principalmente um plugin. Então eu vou mostrar para vocês uma maneira inicial, tá, que é, principalmente se você está iniciando, é muito importante você conhecer o básico do SketchUp. E aí, se você já tem um conhecimento um pouquinho maior, um pouquinho mais avançado, eu quero te apresentar um plugin chamado S4U Star, tá? Vou até deixar ele já aqui no cantinho da tela. E beleza, qual é a grande sacada da gente fazer uma escada? Primeiro a gente tem que entender quais seriam os nossos objetivos. Para isso eu vou trazer aqui dois pisos em diferentes alturas, como num passo de mágica, para a gente conseguir ter um objetivo real, tornar o nosso objetivo de criar escadas algo aplicável, beleza? Eu estou apertando aqui a letra T só para mostrar para vocês a altura que eu deixei aqui, beleza? Foi de 3 metros, tranquilo? E assim fica muito mais fácil a gente trabalhar com algo palpável, né? Algo que realmente a gente consiga, para não ficar só no, funciona dessa maneira para criar escadas. Vamos colocar realmente a mão na massa aqui para executar. O primeiro passo aqui vai ser a gente criar um degrau, beleza? Aqui eu vou ocultar primeiro o piso só para explicar uma coisa. O degrau ele é basicamente um retângulo assim, tá? A gente dá um volume e a gente define essa altura, certo? Isso daqui é basicamente a essência da nossa escada. Deixa eu voltar aqui o meu piso. Eles estão agrupados, tá? Sempre trabalhem em grupos para facilitar o desenvolvimento de vocês. E bora lá. Aqui eu vou criar um piso, tá? E uma coisa legal do SketchUp é que eu posso colocar uma medida, e aí eu coloco ponto e vírgula a segunda medida. Porque, por exemplo, esse meu retângulo, vocês podem observar que ele possui duas medidas aqui, né? Vamos chamar aqui de x e aqui de y. Então, com o meu valor, então vamos, por exemplo, colocar aqui 2, aí eu posso colocar ponto e vírgula, 1, ele vai criar um retângulo automaticamente para mim. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou digitar aqui, por exemplo, 1, ponto e ponto e vírgula vocês vão conseguir conferir aqui nessa parte de baixo, tá? Então, vou digitar 1, ponto e vírgula, 0,15, 0,15 não, 0,30, porque seria 30 centímetros na nossa escala. Eu vou dar dois cliques e já vou aproveitar para agrupar. É muito importante esse processo de criar grupos para a gente manter todo o nosso projeto bonitinho, arrumadinho, tranquilo? Agora eu posso entrar no grupo e aumentar aqui a altura dele. Eu vou colocar 15 centímetros, tá? Como a gente tem ali 3 metros, vai dar mais ou menos, não, vai dar 20 degraus para a gente preencher toda essa questão. Mas tem uma coisa muito importante aqui para vocês. A gente pode trabalhar tanto com grupos quanto com componentes, tá? E eu vou mostrar para vocês basicamente a diferença entre eles. Uma das maneiras da gente dar sequência à criação da nossa escada é movendo, tá? Então eu vou literalmente mover esse meu ponto. Só que uma coisa muito importante nesse processo de movimentar é selecionar esse pontinho aqui de baixo, tá? Ele que vai ser responsável para a gente conseguir criar as cópias. Por quê? Eu vou mover esse pontinho até aqui. E aí eu vou criando outras cópias, beleza? Então vamos lá. Apertei M, vou clicar aqui nesse pontinho e quando eu estiver movendo, eu vou dar um clique só no mouse, no Ctrl do meu teclado. E aí ele vai deixar aquela minha posição inicial e vai criar uma cópia a partir daquilo. Então eu clico aqui, ó, eu trago ele exatamente para aquela pontinha que eu mostrei para vocês. E agora, podem observar lá embaixo, ó, na minha tela, eu vou digitar asterisco, pode ser X também, mas eu vou digitar asterisco 19, né? Porque eu vou precisar de 20 unidades para vencer o piso, mas eu vou digitar 19 porque eu já tenho essa minha primeira. E olha como é fácil, tá? Aqui a gente só precisaria trazer um pouco mais para trás a nossa escada, tá? Então vou selecionar tudo e trazer para cá. Inclusive o nosso piso também ficou pequeno, vou trazer ele para cá, beleza? Mas para simplificar, e agora como eu já tenho essa posição inicial, eu vou até refazer tudo. Ó. Vou deletar esses daqui e vou repetir o processo, tá bom? Vou apertar o M, vou apertar o Ctrl e mover ele para cá. Como eu já tenho aquela minha primeira parte inicial, eu vou digitar asterisco 19 e ele vai criar 19 cópias para mim. Então, asterisco 19. E olha como foi fácil e simples. Porém, como eu comentei com vocês, a gente pode fazer isso tanto com grupos quanto com componentes. O problema de se trabalhar com grupos é que, se eu quiser trabalhar com uma escada
igual, né, aumentar aqui todos os outros tamanhos dela, eu teria que fazer em um por um, porque eles não se replicam as modificações. E para usar como exemplo, eu vou criar mais uma cópia aqui para o lado, tá? Eu vou até pintar, vou selecionar eles aqui, vou desselecionar a Sumeli e vou pintar eles de vermelho, só para a gente ter uma escada diferente. Agora eu vou criar uma cópia para cá e a gente vai fazer o seguinte, agora eu vou criar componente. Cliquei com o botão direito e chamar aqui componente degrau, tá? A gente pode renomear assim o nosso degrau. Agora, diferente do nosso grupo, o componente, tudo que eu fizer em um, vai se replicar para os outros. Então, bora lá. Eu vou repetir o mesmo processo, tá? O mesmo processo de cópias. Então, eu vou clicar no Ctrl e levar essa pontinha até a outra e digitar asterisco 19. Visualmente, parece que a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, mas funcionalmente, a gente está trabalhando com componentes diferentes. Ó. Vou dar 2 cliques para entrar nesse grupo do componente, tá? Eu vou selecionar tudo aqui e vou pintar. Só pela seleção, vocês já observam que todos os outros também ficaram selecionados. E agora, se eu pintar, eles também se modificam, tá bom? E aqui eu quero mostrar um exemplo para vocês, que é o seguinte, ó, a gente pode selecionar algumas escadas aqui, alguns degraus, mover eles um pouquinho para cá, tá? Vou mover aqui 1 metro, e a gente pode brincar. Se eu entrar nesse grupo e trabalhar com ele, tipo, modificando aqui, vai modificar todos os outros. Mas uma coisa que eu posso fazer, ou usar somente a escala, e a escala vai servir somente para ele, tá? Então, a gente criou um patamar bem maneiro ali, ou eu posso tornar ele único. Como assim? Quando eu clico com o botão direito e torno esse meu componente único, ele vai ficar distinto. Ele continua sendo um componente, só que ele não replica as modificações para os outros componentes, tá? Só se eu criasse outra cópia dele. E sempre não, mas na maioria das vezes vai ser a melhor forma de se trabalhar, tá bom? Então, eu vou criar aqui um patamarzinho, trazendo até aqui, e olha como já está mais bonita essa nossa escada, né? Vamos fazer diferente. Diferente não, vamos fazer melhor ainda. Vamos colocar aqui um estilo de degrau meio que Pinterest para a gente trabalhar. E o que eu vou fazer? Esses primeiros 3 degraus, eu vou tornar cada um único. Tornar único. Vou tornar único. E também vou clicar para tornar único. Beleza. Agora, cada um desses 3 age independente um do outro. Os outros aqui, ó, a partir do quarto, eu modifico todos esses outros que aparecem selecionados aí. Beleza? Mas por que eu fiz isso? Porque nesse daqui, ó, vamos começar por esse. A gente pode puxar aqui, tem um degrau bem Pinterest, aqueles degraus bem grandes, bem frondosos, tá? E eu vou trazer ele até aqui, ó, no 4º degrau, beleza? Esse daqui também eu vou fazer parecido, só que eu não vou deixar chegar até lá. Vou trazer até aqui assim, e vou trazer aqui também para essa parte de trás. E por último, esse daqui, vou trazer ele já aqui até atrás, tá? E é tudo basicamente seguindo essa mesma lógica. Eu entro em um grupo, edito e vou trabalhando. E olha que legal, posso ir trazendo ele para cá, se eu quiser posso até trazer ele um pouquinho para cá. E aí a gente já tem uma escada muito mais bonita. Concordam comigo? Uma escada bem projetada, né? Com um apelo estético maior. Antes que as pessoas venham nos comentários falar, mas isso não tem estrutura, não ficaria de pé essa escada. Galera, é só para sintetizar o conhecimento, tá? A gente teria que fazer com que esses degraus aqui entrassem um pouquinho assim, ó, no outro, para a gente ter toda a estrutura de ferro aqui, beleza? Mas o objetivo aqui é simplificar o conhecimento, sem muita carga de pressão de informação, tá? Primeiro a gente aprende o básico, depois a gente vai evoluindo de pouquinho em pouquinho, beleza? E olha que legal, a gente já tem 2 tipos de escadas. Um com grupos, tá? E outro utilizando alguns componentes. E aí a gente aprendeu a criar escadas com grupos, com componentes, tornar componentes únicos e modificar, né? Trabalhar de uma forma um pouquinho melhor. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ampliar esse nosso desenho, tá? Nosso piso. Por quê? Eu vou mostrar para vocês um exemplo perfeito de criação de escada utilizando um plugin. Então, lembram que a gente criou aqui, ó, uma escada com 1 metro por 30 centímetros? Vou repetir o processo aqui, ó, criando uma escada de 1, aí eu digito aquele ponto e vírgula que eu mostrei para vocês, ponto e vírgula, agora 0,30, né? E aí eu tenho esse meu desenho. Eu posso até agrupar para já deixar tudo arrumadinho, tudo bonitinho, mas agora, o que eu vou fazer de diferente? Eu vou entrar nesse grupo e eu vou criar cópias dele, tá?
posso mover e criar as mesmas vírgula vezes 19, né? Asterisco 19 vezes. A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é posicionar essa ponta, essa extremidade, alinhada com essa daqui. Viram? Ficou alinhadinha ali. Agora, eu gostei muito desse estilo de degrau aqui. Então, eu vou entrar nesse grupo e vou mover alguma dessas faces aqui, tá? Estou selecionando de cima para baixo. E aí, eu vou mover um pouquinho essas minhas faces. Assim, eu consigo criar um patamar aqui no meio. Beleza? Porque é apenas um grupo com faces internas, tudo bem? Então fica mais fácil da gente trabalhar, né? E aqui também eu poderia brincar aqui, né, com esse layout, e enfim, desenhando. Mas assim tá bom só para a gente entender como é que funciona. Agora, olha que legal. Eu entro, e isso daqui é muito importante, principalmente se você já viu do CAD, já teve uma experiência ali com CAD, né, com desenhos 2D, ou até mesmo se você faz os seus projetos 2D e quer levar eles para o Sketch para fazer uma maquete 3D ou algo parecido. Você importa o seu DWG, você seleciona as suas faces e é aí que entra a maravilha do plugin S4U Star. Eu acho que inclusive eu estou na frente. Pronto. O que acontece? Esse S4U Star, ele vai reconhecer todo esse nosso desenho e ele vai possibilitar a criação automática. Olha como é simples. Eu importo o meu desenho, né? Ou eu desenho a minha escada em 2D, clico nesse primeiro ícone e ele já me mostrou ali uma projeção. O que eu posso fazer nessa projeção? Posso clicar com o botão direito e escolher entre esses diversos tipos aqui de escada, tá? E eu posso também clicar aqui, ó, Set Parameter, e definir aqui a altura do piso, né, que é 15 centímetros, o slab aqui, a altura do guarda-corpo, tudo isso eu consigo configurar. Posso deixar aqui um OK, selecionar o tipo de escada, vamos colocar aqui essa escada slab, vamos colocar esse slab, vou dar um Enter e olha que legal, ele criou a nossa escada. Vou até selecionar aqui essas faces de baixo, tá? Selecionar. Vou mover elas para o lado, ó, apertei o Ctrl igual a gente fez com os grupos. Movi aqui para o lado, vou mover 3 metros e repetir o processo. Vou clicar aqui e vou mudar agora apenas o tipo da escada. Vamos colocar aqui uma escada, vamos ver se essa zigue-zague vai executar. Estava dando alguns erros para mim, ó, que perfeição. Ela executou. Então, aquele detalhezinho da escada que eu comentei com vocês, lembram? Que a nossa escada, ela tem que avançar um pouquinho dentro da outra para a gente ter, né, uma questão de estrutura. É basicamente o que esse tipo de escada zigue-zague faz. Ele simula como se a gente tivesse uma malha de ferro aqui dentro e vai fazendo essa estrutura para a gente de modo a funcionar, beleza? E eu vou finalizar aqui esse vídeo criando mais um tipo de escada. Então eu movo aqui, eu venho aqui na opção de escadas, opa, agora ela inverteu para cá. Como é que eu posso solucionar isso? Clico com o botão direito, venho aqui, ó, Reverse Direction, tá? E pronto, ela já voltou para lá. Vou selecionar outro tipo, ó, vou colocar aqui Extrude e vou dar um Enter. E agora eu tenho um modelo de escada totalmente preenchido. Além de criar a escada, ele também cria esse guarda-corpo, né? Essa projeção do guarda-corpo. E aí a gente pode utilizar outros plugins para fazer tudo isso. Mas o mais importante é a gente entender como coisas básicas podem ser automatizadas utilizando plugins para o SketchUp. E se você ficou até o final do vídeo, eu quero te convidar a melhorar os seus conhecimentos no SketchUp e sua área de agilidade no momento de projetar. Aqui na descrição eu estou deixando o link do meu curso de plugins chamado Plugins Pro, onde eu ensino mais de 100 plugins que facilitam o dia a dia de profissionais e também já tem mais de 200 aulas. Então, se você tiver afim, vai ser um prazer te receber lá. E se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar também no Instagram, @renan.3d, vai aparecer aqui na tela. Então é isso, um beijo, um abraço e até a próxima aula.